uma historinha que de repente pode estar acontecendo com você ou já aconteceu. Essa é uma história que aconteceu com um aluno meu e acontece muito. Todos os dias eu ouço essa história. Mas olha o que aconteceu com esse aluno. Ele se inscreveu numa turma de dança e confirmou. Eu estarei lá, pode apostar, estou muito ansioso. Enfim, chegou o dia da aula e o bonito não apareceu. Então no dia seguinte eu entrei em contato e perguntei para ele: "Oi, fulano, esqueceu da gente?" "Não, prof, não esqueci não. Próxima aula, né? Próximo dia de aula estarei lá." Ok. Chegou no outro dia: "Fulano, você não apareceu de novo, aconteceu alguma coisa?" "Pá, tava muito ocupado", e contou aquela historinha. Ok. E assim foram 4 semanas de desculpas. Ele foi criando desculpas diferentes para cada dia de aula. Até que chegou um dia e eu disse: "Fulano, chega, vou chamar ele de Pedro, tá?" Sempre que eu tenho que inventar um nome, eu invento o nome de Pedro para não expor ele. "Pedro, afinal de contas, você vai ou não vai fazer aula? Porque as meninas ficaram sentadas, elas ficaram sem par e você não apareceu. É a 4ª aula que você diz que vai aparecer e não apareceu." E ele disse: "Prof, eu preciso te dizer uma coisa. Eu tenho pânico social. Eu tenho vergonha. Sabe daquela coisa, o primeiro dia de aula, o primeiro encontro, o primeiro dia de trabalho? Eu tenho pânico. E as desculpas são uma fuga e eu crio desculpas para não ir, para não encarar aquele medo do primeiro dia." Daí eu disse assim: "Fulano, Pedro, se você não encarar e não vir no primeiro dia, você nunca vai saber como é a aula. E você vai perder a grande oportunidade de estar conhecendo muita gente legal, de estar aprendendo a dançar, de estar aqui no baile com a gente, por causa do seu medo. Então, essa vai ser a última aula que eu vou te esperar. Eu vou te esperar mais uma. É a última chance. Depois eu tenho que te tirar e colocar as outras pessoas que estão na lista de espera." E ele concordou. Pois bem, ele apareceu na aula, se divertiu pra caramba, fez amizades, me deu um abraço na aula e disse: "Prof, essa aula foi incrível. Muito obrigada por ter me incentivado a vir." Ah, eu achei normal, né? Esqueci aquilo no dia seguinte de novo. "Prof, muito obrigada. Você não tem noção o quanto mudou minha vida." Enfim. Então eu peguei essa história, digitei, né? Ele estava muito agradecido, mandou fotos, mostrou para a família, estava muito empolgado com o primeiro dia de aula. Ele disse: "Ainda bem que eu fui no primeiro dia de aula, que agora eu tenho coragem de ir nos outros, e assim a minha vida vai mudar." Legal. Então eu peguei a história do Pedro, digitei lá e escrevi no Face. Coloquei a foto da turma dele e publiquei no Face. E, gente, vocês não têm noção a quantidade de gente que entrou em contato para dizer: "Nossa, me identifiquei, isso também acontece comigo." Ou embaixo: "Eu quero muito participar das aulas de vocês, mas tenho medo, tenho vergonha." Enfim, entrei em contato com todo mundo, expliquei direitinho: "Venha, venha, venha." Muitas, né, marcaram e não apareceram. E outras se juntaram, né? Cada uma contou sua história, se juntaram num grupo, se encontraram na frente do local de aula e juntas entraram. Final das contas, fizeram a aula, me deram um abraço, agradeceram, escreveram depoimentos, fizeram vídeos de depoimento para dizer o quanto foi importante elas terem superado o medo do primeiro dia e terem ido na primeira aula. Então essa é uma mensagem para você que pensa em fazer aula, tá morrendo de medo, acha que vai ser o único que não vai saber dançar, acha que vai ser o único que vai estar sozinho e não é bem assim. Pensa que todos vêm sozinhos, raros são os casais na nossa turma, a maioria é individual. Então todos chegam sozinhos, às vezes de outras cidades, pegam estrada de noite para estar lá sozinhos, entram sozinhos, fazem a aula sozinhos, assim, revezando com muitas pessoas diferentes, estranhas para eles.
Que mais? Superam muitas coisas, juntam dinheiro para estar lá, né? Tem muita gente que vem de outras cidades também, né? Cada um tem a sua própria dificuldade. Tem gente que leva a criança, daí depois começa a festa, já sai correndo. Então, todo mundo se esforça muito para estar lá. O que eu quero dizer é que o medo todos têm, só que alguns encaram e alguns não encaram. Então, se você está passando por isso, o que eu posso te dizer pela experiência dessas pessoas é que se você não der o primeiro passo, você não vai usufruir dos benefícios que esse primeiro passo vai te trazer. Porque vai te trazer novas amizades, a possibilidade de aprender, a possibilidade de estar dançando com outras pessoas, quem sabe um novo amor, né? E a superação. Então, são muitas coisas que você está perdendo por um medinho desse tamanho. Então, eu costumo sempre dizer, felicidade e sucesso não é para todo mundo. É para quem realmente supera essas pequenas coisas, vai lá, encara pequenos e pequenos desafios diários e abraça então essas oportunidades. Então, para você que ficou em casa, que me deu bolo, marcou que vinha para aula e não veio por medo, eu quero que veja esse vídeo e eu vou tentar anexar aqui alguns depoimentos de algumas pessoas para você ver que não é um bicho de 7 cabeças, que você vai ser bem recebido e que vai conseguir se identificar com muita gente que está aqui. E depois que você superar essa primeira fase, que é só o primeiro dia, você vai poder me ajudar a receber outras pessoas que, assim como você, estão com medo, estão com vergonha, tá? Então eu conto com você, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e que você coloque um pouquinho de coragem na sua vida para realmente mudar. Porque tem uma ideia de multi-universos. Imagina assim, multi-universos. Eu, Fran, estou aqui, mas eu tenho multi-opções. Universos paralelos, vamos dizer assim. Então, essa Fran está aqui. Outra Fran poderia estar dormindo. Outra Fran poderia estar trabalhando em outra coisa. O que eu quero dizer é que você, na próxima aula, tem a opção de estar dormindo, assistindo televisão, comendo, chorando de tristeza e solitário, ou pode estar dançando com a gente. E isso tudo só depende de você.